O vento soprava impiedoso pelas planícies do oeste, erguendo redemoinhos de poeira que dançavam como espíritos inquietos sob o céu escaldante. O sol, uma esfera abrasadora de fogo, parecia castigar até mesmo os cactos que resistiam heroicamente ao calor. Colt Winchester, montado em seu cavalo negro de olhos tão escuros quanto sua reputação, estreitou os olhos enquanto vislumbrava a silhueta de Pueblo Real, uma vila esquecida por Deus, mas viva com sussurros e segredos. Colt era um homem que carregava a escuridão em seu rastro. Sua figura alta, de ombros largos e pele marcada por cicatrizes antigas, era temida e respeitada. Ele sabia que o sussurro de seu nome provocava tremores em homens e mulheres, um eco do frio que se instalava em seu próprio coração. No entanto, aquela missão tinha um gosto diferente. A médica. O nome dela surgira nas cartas amareladas entregues por um contato de confiança. Lena Vasquez, acusada de traição. Lena não era uma criminosa, pelo menos não da forma que os habitantes da vila a conheciam. Alta, com cabelos negros caindo em ondas soltas, seus olhos eram de um castanho profundo, repletos de uma compaixão que poucos compreendiam. Ela passava os dias cuidando dos doentes e oferecendo ajuda aos esquecidos, os exilados das próprias vidas. E foi essa empatia que a levou a ajudar um grupo de forasteiros que se abrigara nos limites da cidade. Pessoas que, sem saber, eram consideradas inimigos do Estado. A traição, assim decretada por homens de poder e ganância, selou seu destino. No alvorecer daquele dia fatídico, Lena sentiu uma inquietação. A pequena clínica onde trabalhava ainda estava mergulhada em uma penumbra silenciosa, com as sombras do amanhecer se alongando nas paredes. Ela se moveu entre os pacientes adormecidos, tocando levemente cada um, enquanto uma prece sussurrada escapava de seus lábios. Ela sabia que a visita iminente da lei não viria com perguntas, mas com sentenças. Do lado de fora, Colt desmontou, seus passos firmes ecoando na terra ressequida. O ranger das tábuas da varanda soou como um aviso quando ele empurrou a porta da clínica. Lá dentro, Lena levantou o olhar, o coração pulando em uma batida única e desesperada ao ver aquele homem com os olhos que não refletiam nenhuma emoção. Lena Vasquez, Colt disse, a voz tão fria quanto o toque de uma lâmina. Ela ergueu o queixo, lutando contra o medo. Se veio pela recompensa, ao menos ouça o que tenho a dizer. Mas Colt não era um homem de muitas palavras. Ele avançou, e num instante, a tensão preencheu o espaço como um trovão prestes a estourar. Lena não correu, mas também não recuou. Ela sabia que os inocentes não podiam fugir da injustiça, mas enfrentá-la. Eles estão errados sobre mim, ela murmurou, os olhos desafiando os dele. E se você fosse homem de verdade, não se contentaria em ser apenas um peão. O silêncio era pesado, e por um momento Colt sentiu a sombra de um sentimento se agitar dentro dele, algo que ele não reconhecia e não sabia nomear. Mas como uma rajada de vento cortante, ele dissipou o pensamento. Isso não muda nada, ele murmurou, pegando-a pelo braço, firme, mas sem brutalidade. A verdade já não importa, doutora. Lena não chorou. Em vez disso, lançou um último olhar aos pacientes, alguns despertando com gemidos e olhos vidrados, ainda presos na linha tênue entre o sono e a dor. Ela sabia que não havia despedidas adequadas. Enquanto Colt a conduzia para fora, o sol os recebeu como um juiz implacável. Os habitantes de Pueblo Real observaram, alguns com olhares de alívio, outros de piedade, mas ninguém se atreveu a intervir. Era assim que a justiça funcionava naquelas terras, dura, impiedosa e muitas vezes cega. O início da jornada estava marcado. A poeira sob os cascos do cavalo de Colt levantava uma trilha que levava ao desconhecido, e Lena sabia que sua luta pela verdade e pela vida estava apenas começando. Colt sentiu o peso dos olhos dela em suas costas, e pela primeira vez em muitos anos, um frio diferente, mais profundo, se enraizou em sua alma. O silêncio entre os dois era denso, como se cada palavra não dita sussurrasse uma promessa de que nada naquela jornada terminaria como havia começado. O amanhecer trouxe um brilho pálido que mal cortava a escuridão da noite que acabara de se dissipar. O céu, tingido de laranja e rosa, anunciava um novo dia nas planícies desoladas. A viagem tinha começado há algumas horas, com Colt guiando seu cavalo em um ritmo constante, os olhos fixos no horizonte, como se pudesse ler o futuro na linha onde o céu tocava a terra. Lena seguia à frente, amarrada ao sela do cavalo de Colt, mas com o olhar inquieto que vasculhava cada centímetro da paisagem ao seu redor. Você sempre foi assim, ou é apenas comigo?
Lena perguntou, a voz cortando o silêncio que parecia pesar como chumbo. Colt não respondeu de imediato. Ele manteve o olhar duro, cada músculo de seu rosto esculpido pela determinação. Afinal, palavras eram coisas frívolas em seu mundo. Mas naquele instante, algo na pergunta dela, um fio de curiosidade genuína, em meio àquela situação desesperadora, fez com que sua mandíbula se apertasse um pouco mais do que de costume. Isso importa? Ele retrucou, a voz grave e áspera. O silêncio voltou, mas desta vez tinha um eco sutil de desafio. A trilha à frente era traiçoeira, cheia de rochas afiadas e fendas ocultas. Colt conhecia aquela rota como a palma de sua mão, mas a natureza tinha um jeito de lembrar os viajantes de quem realmente mandava ali. Uma súbita rajada de vento trouxe uma nuvem de poeira que se enredou em seus olhos e cabelos, forçando-o a parar e soltar um resmungo baixo. Lena aproveitou a pausa, esticando os dedos doloridos que a corda cortava. Foi então que o primeiro dos sinais de perigo se manifestou. Colt ouviu antes de ver, o estalar distante de cascos que ecoava por entre as colinas. Instinto puro e frio percorreu suas veias. Ele sabia o que aquilo significava. Caçadores, ladrões, talvez até homens de Wade. Sem hesitar, ele puxou as rédeas de Lena e a conduziu para um afloramento rochoso próximo. Fique abaixada e não faça barulho, ele ordenou, a voz um sussurro afiado como faca. Lena, com os olhos arregalados, obedeceu, mas não sem soltar um murmúrio de insatisfação. O peso da tensão era palpável enquanto Colt ajustava o chapéu e observava a trilha, a mão firme sobre o coldre, dedos prontos como se fossem uma extensão de sua arma. Logo, uma pequena gangue de 3 homens apareceu, montados em cavalos magros e com rostos endurecidos pelo sol e pela criminalidade. Colt viu o brilho das armas, ouviu as risadas ásperas que traziam promessas de violência. Um silêncio ameaçador se espalhou antes do primeiro movimento. Colt deu um passo à frente, deixando que a luz da manhã desenhasse sua silhueta. Lena observou, sentindo o coração martelar contra o peito. A incerteza enredada na respiração presa. Procuram algo? Colt disse, a voz impassível, mas suficiente para congelar qualquer um por um instante. Os homens pararam, olhares trocados, uma hesitação que parecia durar uma eternidade. Então, com um estalo seco, uma das pistolas foi levantada. Mas Colt era mais rápido, sempre foi. O primeiro tiro ecoou, seguido pelo segundo, e antes que o som morresse, 2 dos homens caíram com um baque surdo. O terceiro hesitou, e Colt o encarou, os olhos faiscando de um aviso silencioso. Sem dizer uma palavra, o homem deu meia volta e sumiu na poeira. Quando tudo terminou, o silêncio retornou com um peso diferente. Lena, que assistira à cena com os olhos fixos e os lábios entreabertos, ergueu-se lentamente. A adrenalina ainda pulsava por seu corpo quando Colt virou-se para ela, o peito subindo e descendo com a respiração controlada. Você não hesita, não é? Ela sussurrou, um misto de acusação e admiração em sua voz. Não quando a minha vida depende disso, ele respondeu, e pela primeira vez ela viu a faísca de algo mais. Uma dor, um segredo enterrado tão fundo que apenas momentos de vida ou morte podiam revelar. A viagem continuou. O silêncio entre eles era diferente agora, não mais vazio, mas preenchido por uma compreensão silenciosa. A poeira assentava-se em suas roupas, mas algo mais se instalava entre eles. Um laço invisível, forjado em meio à adversidade, que nenhum dos dois ainda sabia como nomear. A noite caiu sobre o deserto como um manto de veludo negro, cravejado de estrelas que piscavam com uma luz fria e distante. Colt Winchester montou acampamento em um ponto protegido por um afloramento rochoso, onde as chamas da fogueira lançavam sombras dançantes sobre seu rosto endurecido. O calor do fogo mal conseguia penetrar o gelo que parecia envolvê-lo por dentro, mas ele sabia que era necessário, tanto o fogo quanto o silêncio entre ele e Lena. Lena, sentada do outro lado da fogueira, observava Colt com uma atenção quase clínica. Desde o início da viagem, ele era uma fortaleza de gestos controlados e olhares frios. Mas naquele momento, enquanto as chamas refletiam em seus olhos, ela viu algo diferente. Um peso que nenhum homem comum carregaria sem se dobrar. Ela não perguntou nada, mas a pergunta estava lá, pairando como uma sombra entre os dois. Colt olhava para o fogo, mas via outra coisa. Flashes de um tempo que ele gostaria de enterrar. Era uma noite semelhante, anos atrás, em um rancho agora reduzido a cinzas e memórias manchadas de sangue. Ele era mais jovem, mas não menos feroz. Ao seu lado, Wade Serpente Harlow ria. Um som áspero que Colt agora lembrava com um toque de amargura.
Eles eram irmãos de armas, unidos pela ambição e pela promessa de uma fortuna que nunca veio sem um custo. Mas em uma traição que envenenou seus caminhos, Wade se voltou contra ele, deixando Colt para morrer em meio ao caos que o próprio Wade criara. Lena interrompeu seus pensamentos ao mover-se, o som de seu vestido raspando contra a rocha, trazendo de volta ao presente. Ela notou a linha dura da mandíbula de Colt, os punhos cerrados como se ele pudesse esmagar lembranças com as mãos. Você sempre foi assim, não é? Sempre lutando contra algo que ninguém mais pode ver? A pergunta de Lena saiu suave, mas cortante. Ela não esperava que ele respondesse, mas a quietude da pergunta abriu uma porta que Colt achou que jamais voltaria a encarar. Ele ergueu os olhos, e por um momento, ela viu que o frio dele se quebrava, como gelo rachando sob o peso de um golpe. Ninguém se importa com um homem que sobrevive a qualquer custo, ele disse, cada palavra pesada como uma confissão. Você aprende a não se importar também. A confissão pairou entre eles, uma relíquia de um tempo e de uma dor que ele nunca dividia. Lena percebeu que sob a casca de brutalidade havia um homem cuja humanidade ainda pulsava, sufocada mas viva. Algo dentro dela amoleceu, não por fraqueza, mas por uma compaixão que crescia mesmo em terreno árido. Antes que ela pudesse responder, um som cortou a noite, um estalo, seguido pelo eco de vozes sussurradas, ásperas como cascalho. Colt se levantou num movimento rápido, os olhos estreitados, a mão automaticamente repousando sobre o cabo do revólver. O nome veio aos lábios de Lena antes que ela pudesse contê-lo. Wade. Como se invocado por esse murmúrio, um homem alto e magro emergiu da penumbra com um sorriso enviesado que não atingia os olhos. Wade Harlow, conhecido como Serpente por sua astúcia traiçoeira, inclinou a cabeça como um predador avaliando sua presa. Seus olhos escuros brilharam ao reconhecer o ex-parceiro e a mulher que se tornaram motivo de sua caçada. Colt Winchester, Wade disse, a voz transbordando de falsa cordialidade. Achei que a poeira já teria te engolido. E vejo que você encontrou um prêmio que vale a pena. A tensão era palpável, carregada com o zumbido iminente da violência. Colt não recuou, mas seu corpo se enrijeceu, preparado para o confronto. Lena, por outro lado, sentiu um arrepio gelado percorrer sua espinha. A ameaça de Wade era real, e o motivo por trás de seus olhos famintos era mais do que apenas vingança. Era poder e posse. Deixa ir, Wade, Colt disse, o tom baixo, mas com uma lâmina de aço. Era uma ordem e uma súplica em uma só frase, um lampejo do homem que ainda sabia o que era proteger alguém além de si mesmo. Wade riu, um som que parecia perfurar a escuridão. Deixar ela ir? Colt, você ainda sonha que é herói? Não, desta vez é a sua ruína que eu quero testemunhar. E antes que Colt pudesse reagir, o crepitar do confronto ecoou na noite, com tiros explodindo no ar e sombras se movendo como fantasmas entre a luz da fogueira e o breu ao redor. O passado de Colt, encarnado em Wade na escuridão, finalmente o alcançara, e Lena percebeu que a batalha que ele enfrentava não era apenas de carne e sangue, mas de alma e redenção. A noite parecia interminável enquanto Colt e Lena subiam a encosta íngreme da montanha. O luar prateado lançava um brilho espectral sobre as rochas, pintando sombras longas e sinistras que os perseguiam como fantasmas. Atrás deles, o som distante de cavalos e vozes ecoava como um trovão ameaçador. Colt sabia que Wade não desistiria tão facilmente. Wade era a serpente que, uma vez mordendo, não soltava sua presa. Lena lutava para manter o fôlego. Cada passo era uma batalha contra o cansaço que ameaçava tomar conta de seu corpo. Sua mente girava, assombrada pela proximidade da morte, mas determinada a não se render ao medo. Colt parou abruptamente, segurando o braço dela e puxando-a para uma cavidade sombreada entre as pedras. Ali, o mundo parecia se fechar, abafando os sons de perseguição e isolando-os em uma bolha de tensão silenciosa. Respire fundo, doutora, ele murmurou, os olhos dela encontrando os dele, sômbrios e intensos. A respiração de ambos se misturava no ar gelado da montanha, entrecortada pelo esforço e pela adrenalina. Lena sentiu o coração martelar contra o peito, mas dessa vez não era só medo. Era o calor que irradiava de Colt, um homem que se erguia como uma fortaleza intransponível, mas que agora exibia rachaduras perceptíveis. Cada respiração dele parecia contar uma história que ninguém jamais ouvira, mas que ela podia sentir. Ela se atreveu a falar, a voz trêmula, mas firme. Você sabia que ele viria, disse Lena sem raiva, mas com uma compreensão que a surpreendeu. Wade, esse homem, ele é mais do que só um inimigo, não é?
Colt desviou o olhar por um momento, os músculos do maxilar se contraindo. Havia tantas respostas que ele poderia dar, mas todas eram amargas na língua. A lembrança da traição, do fogo e das risadas que ecoavam em meio ao caos, ainda ardia como brasas em sua mente. Ele era meu irmão de armas. Colt finalmente disse, as palavras saindo como pedras lançadas em um poço profundo. Um homem que conhecia meu sangue, mas escolheu me apunhalar. O silêncio se instalou entre eles novamente, mas desta vez era denso com algo mais do que cansaço. Era empatia, compreensão, o sentimento que Lena desejava não ter, mas que a consumia mesmo assim. Ela viu como as linhas de dureza no rosto de Colt suavizaram por um instante, um brilho fugaz de vulnerabilidade que ela sabia ser um risco para ele mostrar. Colt, ela começou, a mão dela movendo-se quase sem pensar, pousando de leve sobre o braço dele. A pele era quente, pulsante de vida. Você não precisa enfrentar isso sozinho. Ele encarou, os olhos carregados de uma batalha interna que Lena mal podia imaginar. O silêncio pesou de novo, mas agora entrelaçado com a eletricidade de palavras não ditas. As mãos de Colt, que tantas vezes empunharam armas com precisão mortal, agora pareciam hesitar ao toque dela. Ele se inclinou imperceptivelmente, o calor aumentando entre eles. Lena sentiu o ar escapar dos seus pulmões, e por um momento o perigo lá fora se tornou insignificante. Eu já me acostumei a enfrentar tudo sozinho, Colt respondeu, a voz baixa, mas sua proximidade revelava uma verdade diferente. Algo em Lena quebrou a barreira que ele construíra durante anos. E então, sem mais palavras, ele cedeu. O beijo veio com a força de uma tempestade que vinha se formando há muito tempo, reprimida e finalmente liberada. Os lábios de Colt eram firmes, mas carregavam uma urgência que dizia mais do que ele jamais poderia. Lena respondeu, surpresa pela intensidade e pela necessidade que crescia dentro dela. O mundo ao redor pareceu desvanecer, e por um instante nada mais importava além do toque dele, da sensação de estarem conectados, mesmo que por um breve momento roubado. Quando se separaram, o olhar de Colt era uma mistura de surpresa e conflito, mas a sombra de uma suavidade quase esquecida pairava ali. Lena, ofegante, sorriu levemente, a mão ainda tocando o rosto dele. Era uma promessa silenciosa de que talvez, apenas talvez, o homem diante dela pudesse ser mais do que as cicatrizes que carregava. Mas antes que pudessem mergulhar naquela nova realidade, o som de um galho quebrando e um sussurro distante trouxe-os de volta à urgência da fuga. O mundo retomou seu curso e, com ele, o perigo chamou de volta à luta. Colt se afastou, seus olhos endurecendo novamente, mas agora havia algo mais neles, uma promessa não dita. Com um aceno breve, ele a puxou para mais longe, em direção ao abrigo que os manteria vivos por mais uma noite. O amanhecer na montanha era uma mistura de dourado e cinza, como se o sol relutasse em romper a escuridão que a noite deixara para trás. Colt estava em pé na entrada do abrigo, os olhos varrendo a paisagem. O vento trazia um arrepio que ele conhecia bem, a antecipação de algo prestes a desmoronar. Suas mãos descansavam nas correias de couro do cinturão, mas era o peso em sua consciência que realmente o puxava para baixo. Lena acordou com os primeiros raios de luz tocando seu rosto. Ela se moveu devagar, as memórias da noite anterior passando por sua mente como um sonho vívido. O beijo, o momento em que viu a máscara de Colt se quebrar, revelando o homem sob a couraça de aço. Por um instante, tudo parecia possível, mas agora, à luz do dia, a realidade voltava a se impor como um açoite. Você não vai conseguir dormir com um olho aberto para sempre, Colt, Lena falou, a voz rouca do sono e da tensão. Ela o observou virar o rosto em sua direção, a expressão impassível, mas os olhos revelando uma sombra de luta interna. Eu não durmo. Não como antes, ele admitiu, uma confissão que pairou no ar como uma folha caindo, pesada e delicada. E isso é um hábito que salva vidas. Ela se levantou, movendo-se até onde ele estava. Havia uma distância que Lena sentia ser mais vasta do que qualquer planície, um abismo que não sabia se poderia atravessar. Você ainda acha que precisa me levar? Que precisa fazer o que eles querem, mesmo depois de tudo o que sabe agora? O silêncio era cortante. Colt desviou o olhar, o maxilar apertado. O conflito em seu peito ardia. Ele era um caçador, um homem moldado para sobreviver seguindo regras próprias. Entregar Lena significava voltar ao caminho seguro, aquele em que ele controlava o destino com a frieza de suas ações. Protegê-la, no entanto, significava expor-se,
abrir mão do controle e aceitar as consequências que virariam sua vida de ponta cabeça. Antes que ele pudesse responder, um som vindo das profundezas do vale os interrompeu. O trote de cavalos, cada batida como um aviso surdo. O sangue de Colt gelou ao perceber a bandeira vermelha com a marca de uma serpente esvoaçando entre os cavaleiros. Wade estava chegando, e não com boas intenções. Ele sabia que aquele homem não se contentava com um simples ato de captura, ele queria vingança e o prazer de saborear a destruição de Colt. Lena, temos que nos mover, Colt disse, mais ríspido do que pretendia. Mas ela não se mexeu. Não até você decidir o que realmente quer? Ela rebateu, os olhos dela desafiando a frieza que ele tentava manter. Eu vi quem você é de verdade, Colt. Vi que há mais em você do que o homem que a lenda conta. Se você quiser me proteger, faça isso por quem você é, e não por obrigação. As palavras dela o atingiram como um golpe, escavando a armadura que ele vestia por tanto tempo. Mas antes que pudesse responder, um grito ecoou pelo vale, e Colt viu os homens de Wade avançando com armas levantadas e expressões cruéis. O tempo de escolher havia acabado. Fique atrás de mim, ele rosnou, tirando as armas dos coldres com movimentos precisos. Lena, sabendo que discutir era inútil, obedeceu. Mas seus olhos permaneceram fixos em Colt, uma oração silenciosa nos lábios. O confronto foi rápido e brutal. Tiros cortaram o ar, estalando contra as pedras, ricocheteando como trovões. Colt se movia como uma sombra, ágil e letal, seus disparos derrubando homens com precisão mortal. Mas Wade era mais esperto do que os demais. Ele surgiu de uma curva na trilha com um sorriso malicioso, os olhos negros cintilando de triunfo. Chegou a hora de você cair, Colt, Wade gritou, a voz transbordando ódio. Ele puxou Lena com um golpe rápido, prendendo-a em um aperto que a fez arfar de dor. Ou ela paga o preço. A visão de Lena sob o controle de Wade, a dor que se refletia em seus olhos, acendeu algo em Colt que ele não sentia há muito tempo, fúria misturada com medo. Era a revelação do que realmente importava, e não era a recompensa, nem a reputação. Era ela. Deixa ir, Wade. Isso é entre nós, Colt disse avançando com a arma levantada, mas com passos lentos, controlados. Ah, mas você não entendeu, Colt. Eu não quero só você. Eu quero ver você escolher entre o dever e a vida dela. Wade pressionou a arma contra a têmpora de Lena, e Colt viu as lágrimas encherem os olhos dela, mas não de medo, de determinação. Ela acreditava nele, mesmo quando ele mal podia acreditar em si mesmo. A decisão veio como uma explosão em sua mente. Colt largou a arma no chão e avançou com um rugido de pura vontade. O impacto derrubou Wade, e a luta corpo a corpo começou, crua e feroz. Punhos e cotovelos, chutes e mordidas. O mundo era só eles dois, um turbilhão de raiva e vingança. Lena se libertou, correndo para pegar a arma caída. Com mãos trêmulas, ela levantou e apontou para Wade, que após um último golpe de Colt caiu ofegante no chão, os olhos arregalados de surpresa. Acabou, Wade, Lena disse, a voz baixa mas firme. Colt se levantou, o peito subindo e descendo, os olhos cravados em Lena, com uma nova reverência. A escolha tinha sido feita. E ela selava não só um destino, mas o despertar de algo que ele pensou estar perdido para sempre. Naquele instante, Colt sabia que a batalha interna havia terminado. Não haveria mais dúvidas. Ele não a entregaria, não a perderia. E mais importante, ele não deixaria seu passado definir mais uma vez quem ele era. O ar da manhã era frio e mordaz, carregado de um silêncio que antecedia o caos. Colt sabia que aquela calmaria era apenas uma falsa promessa. O verdadeiro teste estava por vir. O abrigo na montanha, outrora um refúgio temporário, agora era um palco para o inevitável confronto que decidiria não apenas seu destino, mas o de Lena. O som de passos ecoou nas pedras, e Colt apertou a arma em sua mão, cada músculo tenso. Ele olhou para Lena, que o observava com uma mistura de medo e confiança. Os olhos dela diziam tudo, mais do que qualquer palavra que ela pudesse sussurrar. Ela acreditava nele, e isso era ao mesmo tempo um alívio e uma responsabilidade esmagadora. Colt, ela começou, mas ele balançou a cabeça, um leve sorriso surgindo em seus lábios rachados. Eu sei, Lena, disse ele. Eu sei. O som de vozes se aproximou, brutais e animadas. Wade Harlow apareceu à frente de sua gangue, a expressão cortada por um sorriso sádico. Atrás dele, meia dúzia de homens armados espalhava-se em semicírculo, cercando o abrigo como predadores. O sol nascente brilhava em suas armas, dando à cena um brilho cruel e metálico. Então é assim que termina, Colt. Wade gritou, o tom carregado de provocação.
Você trocando a liberdade e a vida dela por uma tentativa vã de redenção? Não esperava mais de você. Colt deu um passo à frente, a sombra de seu chapéu ocultando seus olhos, mas a determinação gravada em cada linha de seu rosto. Isso nunca foi sobre a minha redenção, Wade. É sobre fazer o que é certo, algo que você nunca entenderia. A risada de Wade era seca, quase um latido. Ele ergueu uma mão, e seus homens avançaram, armas levantadas. O som dos tiros que se seguiu foi um estrondo que ecoou pelas montanhas. Colt se movia como uma extensão do vento, ágil e implacável. Seus disparos eram precisos, cada um encontrando seu alvo com uma frieza calculada. Lena, escondida atrás de uma rocha, sentia o coração bater descompassado, mas não de puro medo. Havia um impulso de lutar, de provar que a injustiça que a trouxera ali não venceria. Ela avistou um dos homens de Wade se esgueirando pela lateral, tentando pegar Colt desprevenido. Sem pensar duas vezes, Lena pegou a pistola que Colt lhe deixara e disparou. O som foi seco e surdo, e o homem tombou, surpreso. A batalha se intensificou, mas logo restavam apenas Colt, Wade e 2 de seus comparsas. O silêncio voltou, mas era carregado de ódio e de segredos há muito sufocados. Wade levantou a arma e apontou diretamente para Lena, o sorriso doentio se alargando. Você acha que isso acaba com uma vitória sua, Colt? Ela está aqui por minha causa, por algo que você nunca soube. Ela não foi acusada por acaso. Ela sabia demais. Ele rugiu, os olhos escurecendo com satisfação. Ela estava prestes a expor quem realmente movia as cordas dessa farsa. Lena arregalou os olhos, a verdade cintilando em sua mente. As acusações que haviam transformado em uma fugitiva tinham raízes mais profundas, em um esquema de corrupção e dominação, onde Wade era apenas a ponta visível do iceberg. A revelação caiu sobre Colt como uma avalanche, mas ao invés de hesitar, ela o fortaleceu. Ela não vai pagar por isso, Wade, Colt respondeu, a voz um trovão. Mas você vai. Um segundo depois, Colt avançou, sua arma disparando ao mesmo tempo que o mundo parecia desacelerar. Wade tentou reagir, mas Colt era mais rápido. A bala encontrou o ombro de Wade, fazendo-o recuar com um grito de dor. Os outros comparsas se dispersaram em pânico, deixando o líder caído e derrotado. O silêncio voltou, pesado e final. Wade ofegava no chão, o sangue escorrendo pelo tecido de sua jaqueta. Isso não termina aqui, ele sussurrou, os olhos fixos em Colt com uma fúria impotente. Termina para mim. Colt respondeu, sem desviar o olhar. Ele virou-se para Lena, que agora o observava com uma expressão que misturava alívio e uma profunda compreensão. O que ele havia escolhido não era apenas uma questão de dever. Era um ato de amor, uma prova de que o homem que ela via sob as camadas de dor era real. Com o coração martelando, Colt deu um passo em direção a ela e estendeu a mão. Lena a segurou, firme, e um sorriso tímido iluminou seu rosto sujo e cansado. O passado finalmente não pesava mais sobre ele da mesma forma. Havia espaço para algo novo, algo que prometia ser mais do que as sombras que os perseguiam. Colt sabia que a escolha que fizera o marcaria para sempre. Mas pela primeira vez em anos, ele sentiu que era a escolha certa. O caminho que os levou ao vilarejo de Esperança era sinuoso, uma trilha escondida por bosques e colinas que pareciam guardar segredos antigos. O sol da tarde lançava uma luz dourada sobre o vale, onde casas de pedra se aninhavam sob telhados de barro e flores silvestres cresciam nas janelas. O cheiro de lavanda e terra molhada perfumava o ar, e o som distante de risadas e músicas parecia um bálsamo para almas cansadas. Colt puxou as rédeas de seu cavalo, os olhos fixos na pequena comunidade à sua frente. O peso da jornada ainda estava em seus ombros, mas havia algo novo, algo que ele não sentia há anos: esperança. Lena montava ao lado dele, o rosto iluminado por uma expressão de cansaço, mas também de alívio. Seus dedos entrelaçados diziam o que palavras não poderiam, haviam sobrevivido juntos. É aqui, Colt disse, a voz rouca, mas com um calor que Lena reconheceu. Ele não precisava explicar. Aquele lugar, escondido do mundo, seria o início de uma nova vida. O vilarejo os recebeu com curiosidade e hospitalidade. Os habitantes, pessoas simples com sorrisos calorosos e mãos calejadas, não faziam perguntas. Eles viam os forasteiros como 2 viajantes em busca de paz. E nada mais era necessário. Em poucos dias, Colt e Lena se instalaram em uma pequena casa de pedra com um campo aberto que dava vista para as montanhas distantes. Os dias seguintes passaram como uma brisa suave. Colt descobriu um prazer inesperado em trabalhar a terra e ajudar os vizinhos em tarefas que não envolviam armas ou sangue.
Era uma mudança que ele abraçou aos poucos, com a ajuda de Lena. Ela, por sua vez, retomou a prática da medicina, cuidando dos moradores com uma doçura e uma habilidade que logo fizeram dela uma figura querida. Uma tarde, enquanto o sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e púrpura, Lena encontrou Colt sentado na varanda, esculpindo um pedaço de madeira em forma de pássaro. Era um gesto simples, mas simbólico. Ele, que um dia só soubera esculpir o medo e a morte, agora criava algo belo com as próprias mãos. Ela se aproximou, sentando-se ao lado dele, e ficou em silêncio por um momento, observando o trabalho dele. "Parece que finalmente encontrou seu lugar", disse ela, um sorriso suave brincando em seus lábios. Colt parou, segurando o pequeno pássaro na palma da mão e estudando-o sob a luz morna. Ele virou o rosto para ela, os olhos refletindo um brilho sereno que antes seria impensável. "Eu acho que sim. Mas só porque você está aqui." O silêncio que seguiu era confortável, preenchido pelo som dos grilos e pelo farfalhar das folhas. Colt se inclinou, seus lábios tocando os de Lena em um beijo que era diferente dos anteriores. Não havia urgência, nem medo de perda. Era um beijo de promessas, de raízes que cresciam e se entrelaçavam em solo fértil. "Temos um futuro, Colt", Lena sussurrou contra os lábios dele, os dedos traçando suavemente a cicatriz que cortava seu rosto, uma lembrança do homem que ele fora e do que ainda podia ser. Ele segurou a mão dela, pressionando-a contra seu peito, onde o coração batia forte e certo. "Sim, temos. E dessa vez não deixarei nada nos tirar isso." O vilarejo de Esperança se tornaria um lugar onde ninguém conhecia as lendas de Colt Winchester, o caçador de recompensas sombrio. Ali, ele era apenas um homem, finalmente livre das sombras, vivendo um amor que floresceu contra todas as probabilidades. A última luz do dia se apagou, dando lugar a um céu estrelado que prometia uma nova era. E no silêncio daquela noite, apenas o som de suas respirações e a promessa do amanhã preenchiam o ar. Obrigado por acompanharem essa jornada emocionante de amor e redenção. Se gostaram da história, não esqueçam de se inscrever no canal e deixar um like. Isso nos ajuda a trazer mais conteúdos como este. E não percam o próximo vídeo que vai aparecer na tela. Uma nova trama cheia de surpresas e reviravoltas que certamente você vai gostar. Até a próxima!